Em novembro de 2017, a capital de Goiás recebeu uma mostra de cinema latino-americano. Porém, mais do que exibir filmes e documentários, esse evento discutiu uma forma de se fazer televisão que não é muito comum aqui no Brasil, a TV comunitária. O Enredo Cultural acompanhou a Manifesto, mostra de cinema político, para entender como essa forma de se produzir audiovisual tem feito a diferença em uma região de Cuba. Mas é claro, o episódio de hoje tem muito mais. A Mostra Manifesto veio para mostrar um pouco da produção audiovisual cubana, mas o evento também propôs discussão e conversa entre produtores dos dois países. Converso agora com a Cláudia Nunes, que é coordenadora da Mostra Manifesto. Cláudia, fala pra gente como que essa ideia surgiu e ela veio se desenvolvendo até chegar nesse dia de hoje. A gente tem um projeto de fazer uma série de televisão que são videocartas que crianças de partes diferentes do mundo mandam umas para as outras para falar dos seus mundos, né? E esse projeto, na verdade, ele nasceu na Televisão Serrana. A Televisão Serrana é uma emissora, né, comunitária, camponesa de Serra Maestra. E assim, as primeiras videocartas que a gente assistiu foram as videocartas produzidas pela TV Serrana. A gente, assim, indo para a TV Serrana, a gente também pensou muito assim nessa possibilidade de criar relações entre os dois países e entre emissoras que fossem parecidas. Então, o que a gente tem que é parecido é a Magnífica Mundi, né? Que também é uma emissora que tem um modo de produção assim mais participativo. Aí, quando a gente voltou, a gente quis então criar um ambiente e criar uma oportunidade para que a gente pudesse se olhar, né? Para que nós aqui pudéssemos olhar para a produção deles e eles também pudessem olhar para a nossa produção, nosso jeito de pensar, nosso jeito de fazer e ao mesmo tempo conversar e pensar de que maneira a gente pode dar continuidade para essa amizade, vamos dizer assim, que estava surgindo, né? Aqui na mostra, além de exibição de filmes, o que mais que a gente vai ter? Olha, além da exibição, a gente tem 4 mostras, que é a Mostra Santiago Álvares, que o Santiago Álvares, ele é esse cineasta inventivo, né, que mostra pra gente que é possível fazer de formas variadas e diferentes. Vamos ter uma mostra de filmes goianos também que foram poucos vistos. Vamos ter a mostra da TV Serrana e a mostra da Escola Internacional de Cine e TV de Cuba. Além disso, a gente vai ter mesas de discussão. A gente quer colocar todo mundo junto, distribuídos em várias mesas, para conversar de que maneira a gente pode construir uma rede de pensamento, de produção que permita que a gente continue se relacionando e continue mostrando nossos olhares. Professora Angelita, a Cláudia citou que a Magnífica TV é um modelo de TV comunitária e participativa que existe aqui no Brasil. Queria que a senhora falasse onde e como funciona a Magnífica TV para a gente. A Magnífica Mundi, ela consegue aglutinar estudantes do curso de jornalismo, de outros cursos de comunicação, como Relações Públicas, Publicidade, mas estudantes de outras unidades acadêmicas, que, enfim, consegue articular esses diferentes fazeres comunicacionais, né? E não só interno na universidade, mas na relação com a comunidade. E dentre as suas ações tem a Web TV, a TV Magnífica e a Web Rádio e ações de rádios comunitárias. Além dos estudantes, essas instituições e a comunidade em si, ela participa ativamente da produção que é feita pela Magnífica Mundi. Certamente, essa é uma das perspectivas. As oficinas que são realizadas pelos estudantes que compõem a Magnífica ensinam as crianças de uma escola pública a manusear equipamentos, fazer foto, fazer programa de rádio, colocar uma rádio, uma antena de rádio comunitária funcionando, compor uma rede de rádios, enfim, são elementos todos que a comunidade aprende.
de que maneira que essa mostra e essa relação que foi criada a partir desse evento com o pessoal lá de Cuba contribui para os trabalhos e as ações tanto da Faculdade de Comunicação quanto da Magnífica Mundi. Faz parte do manifesto uma ida da equipe do Brasil para fazer a mostra em Cuba, levar a nossa produção daqui e lá nós vamos estabelecer um diálogo com a Universidade de Havana, ou mais especificamente com a Faculdade de Comunicação e de Jornalismo de Havana, o Instituto, o ICAIC, que é um Instituto de Cinema e Audiovisual de Cuba, e a TV Serrana. Antes da gente ir para o intervalo, vamos conhecer alguém que faz produção cultural há mais de 2 décadas, Claudinha Fernandes, no Retrato Cultural. Meu nome é Claudinha Fernandes, sou produtora cultural. Eu falo 20 anos para não ficar mais velha, porque tenho mais um pouquinho aí de 20 anos. É o que eu faço, é o que eu amo, eu respiro produção, é uma coisa que eu faço há muito tempo. Eu casei muito nova, eu tive filhos muito novinha e eu interrompi, parei o processo de estudar. E eu comecei a fazer produção por necessidade mesmo. Eu tinha que fazer assistência de produção. Eu fazia no show do Juquinha. Eu participava tanto no palco como atriz e assistente, como durante a semana, no decorrer da semana, eu fazia a assistente de produção. Eu sou a pessoa mais simples que vocês possam imaginar, de andar no centro, que eu amo o centro, eu moro no centro, minha produtora é no centro, então assim, é chinela havaiana no pé, é comprar mel no mercado, comprar castanha, é ficar em casa curtindo o marido, Giovanni, que eu amo, beijo, amor, visitar mãe, família, grudar nos filhos quando eles estão em Goiânia, que eles não moram mais aqui. Às vezes eu sou conhecida por grandes festivais, grandes produções, porque eu fiquei 10 anos na Agepel, que hoje é a Seduce. Então foi um período muito importante na minha vida, porque foi quando começou o FICA, o Festival Internacional de Cinema Ambiental, foi quando começou o Canto da Primavera, que é a Mostra de Música Nacional, foi quando começou o Tempo em Porangatu, que é uma mostra de teatro. Então você vê que você plantou uma semente que floriu. Então você vê que você, de alguma forma, fez parte do processo e participou daquilo ali. Então, óbvio, me sinto feliz e me sinto honrada mesmo. Tipo, é o que eu penso sempre, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. No próximo bloco, nós vamos conhecer a Escola Internacional de Cinema, que tem atraído pessoas de vários países interessados em aprender a fazer audiovisual de uma maneira intensa. Y por otro lado, es una escuela donde siempre estás haciendo cine. Desayunas y estás hablando de cine, almuerzas y estás hablando de cine, comes y estás hablando de cine. E também vamos conhecer a TV Serrana, uma emissora feita junto com moradores de Sierra Maestra. Voltamos já. Este episódio do Enredo Cultural está mostrando como a região de Cuba tem se destacado com a sua produção audiovisual e televisiva feita com a participação da comunidade. Lá também nós temos a Escola Internacional de Cinema, que oferece uma verdadeira imersão na produção audiovisual participativa. Nós vamos conferir ao UFG na cidade. Na sequência, tem um bate-papo com a produtora da EIC-TV. Essas imagens que ilustram esse UFG na cidade fazem parte da exposição Sintomas Estéticos do Plural 2. Professor Rubens, essa exposição surgiu como? Essa exposição ela surge de uma preocupação da professora Selma Parreira e minha de pensar que um dos diálogos privilegiados que podem se estabelecer entre professores de arte é com as suas próprias obras. Então nós procuramos juntar as obras dos artistas, que são as suas
pesquisas plásticas e buscar encontrar diálogos entre os diferentes modos que cada um deles produz o seu trabalho artístico. Nós temos desde as mais tradicionais, como pintura, gravura, desenho, até objetos, objetos sonoros, vídeos e instalações. Como que os alunos ganham com essa exposição feita com produções de professores? Eles têm acesso ao trabalho dos seus professores. Então, assim, eles podem buscar melhor diálogos dependendo da pesquisa que eles próprios estão fazendo com o trabalho deles também. Ela é importante porque estimula a produção dos professores, ela cria um diálogo mais amplo, além daquelas conversas as reuniões de professores que nós fazemos, ela acaba, de alguma forma, um trabalho contaminando o outro trabalho. A mostra da Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba, ela traz documentários, traz filmes contemporâneos em que eles abordam assim um grande número de questões e de problemas da realidade deles, né? Então isso assim desmistifica um pouco primeiro a censura, né? Que a gente traz o olhar deles e a gente vai ver como o olhar deles é variado e é um olhar que está sendo exibido também dentro de Cuba, né? Então desmistifica isso um pouco lá. É claro que é um país que tem vários problemas, né? E enfrenta assim um bloqueio que impede o seu desenvolvimento, mas eles próprios lutam com suas próprias condições, com suas próprias limitações, né, políticas, culturais. Eu acho que assim, eles são como nós, como qualquer outro país que busca a sua liberdade interna e externa, a sua autonomia, né, a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, né. No han salido de uno y ya están enseguida del otro. Bueno, te iba a decir ahorita que yo había soñado. Fala pra gente o que é a Escola Internacional de Cinema. Te cuento. Primero, la Escuela de Cine es un lugar de maravillas. Es una escuela que se compone, tiene dos cosas fundamentales. Su curso regular, que son 3 años. En el primero se estudian de manera general, hay una polivalencia, los docentes de la escuela son de un altísimo nivel. Ya un primer ejercicio de 1 minuto, un primer ejercicio de cine de 1 minuto. Sí. Y ya en segundo año pues pasan a sus especialidades de fotografía, dirección, guión, documentales, edición, sonido. Y entonces crea una situación muy buena para los jóvenes que están aprendiendo. Hay otra parte que son unos talleres internacionales que la escuela siempre ha hecho de formación. Estos talleres son más cortos, talleres de 2 semanas, de 3 semanas, hasta de 6 semanas. Y por otro lado es una escuela donde siempre estás haciendo cine. Desayunas y estás hablando de cine, almuerzas y estás hablando de cine, comes y estás hablando de cine, trabajas haciendo cine y respiras haciendo cine, y te bañas en la piscina de la escuela y ya estás hablando de cine. Na escola a gente não aprende só a fazer cinema, mas aprende um pouco dos nossos valores latino-americanos, da nossa cultura. Como isso é trabalhado? Los lazos solidarios que se establecen, la manera activa con que uno está participando todo el tiempo, incluso los chicos que son de distintas partes se tienen que insertar en la historia de nuestro país, de Cuba. Convivimos enfrentando los mismos problemas, nos quejamos de las mismas cosas, añoramos iguales cosas e defendemos iguales cosas também. Estou com mais uma curiosidade aqui no Enredo Cultural. Você sabia que na época dos LPs eram produzidos discos de vinil exclusivamente para DJs? Ô Alexandre Perini, você que entende do assunto, explica aí pra gente.
Olá, meu nome é Alexandre Perini, eu sou arquiteto, professor de desenho, sou DJ. Eu vou falar hoje sobre uma coisa que você não deve ter em casa, que são discos feitos especialmente para DJs. São os discos single, às vezes o disco que tem uma música só de cada lado, que não são 33 rotações por minuto, a maioria deles são 45. Alguns são coletâneas, mas são coletâneas com 2 músicas só de cada lado, porque é muito difícil para o DJ de vinil tocar com aqueles discos que tem muitas faixas, né? Hoje, por exemplo, como a gente faz um trabalho de resgate, eu chego a tocar com um disco que tem 9 faixas do lado, é muito difícil de enxergar, o sulco não tem a profundidade perfeita para discotecar. Já um disco 45 rotações, ele roda com mais qualidade, o disco tem mais peso e uma música só, ou seja, o DJ não precisa ficar abrindo o disco e procurando a música. Ele pega um disco que já está escrito na capa. De um lado tem a música normal, como está tocando na rádio, do outro lado existe uma versão. A música para a rádio tinha 3 minutos e meio e tinham versões estendidas de 7 minutos até de 12 minutos. E também o que eles faziam muito? Pegavam esse disco do DJ e um lado tinha aquela música que está bombando, que ele queria, e do outro lado uma banda iniciante, como forma de apresentar para o profissional, o cara da música, ó, essa banda aqui também tem uma pegada parecida ou é tão boa quanto. É bacana, alguns deles hoje são muito caros, são muito valorizados, e outros passam assim, desapercebidos, tipo assim, o disco single Melô da Abobrinha ou Melô da Tchutchuca e coisa assim que ninguém mais quer ouvir. Enredo Cultural de volta com o seu último bloco e olha só, no episódio de hoje, entre tantas coisas, nós estamos mostrando como uma região de Cuba vem ganhando destaque com a sua TV comunitária. Já já a gente conhece um pouco da TV Serrana, mas antes vamos receber novamente aqui no Enredo o Giuliano Cabral, que vem dessa vez para falar sobre fanzines. Dicionarte aí para vocês. O fanzine ele foi criado como meio, assim como as outras revistas, as outras mídias não traziam o que o pessoal queria ver veiculado, o próprio pessoal começou a escrever e começou a publicar. É fazer uma informação que ela é divulgada que os grandes meios não divulgam, mas que você quer fazer, você quer divulgar, você quer que as outras pessoas saibam. O formato básico dele é esse aqui. Papel A4 dobrado no meio, A5, com colagem, xerox. A partir da internet, o fanzine perdeu muita força, o fanzine de papel. Ele perdeu muita força por conta dos blogs. Só que aconteceu alguma coisa muito interessante que com as redes sociais, os blogs perderam força também, o fanzine de papel ele começou a ter força novamente. Mas eu acho que é mais por uma questão também que quem gosta de ler o fanzine, ele gosta de pegar o papel, ele gosta de manusear. E esse foi os primeiros fanzines que eu fiz na vida. Aqui, ó, chamava Voz de Monstro ainda. Olha o formatinho que eles eram, tipo assim, era o formatinho de revistinha mesmo já. Fanzine de Trindade aqui, ó, Ramirez Anarquia aqui, ó, uma filipeta só aqui, com poesia, informação de show, polêmica. Fanzine do pessoal do hip hop aqui, ó, que, assim, que teve Voz da Quebrada, teve muita importância no movimento hip hop de Goiânia aqui. Tem fanzine que pode ser esse aqui também aqui, ó. Aqui é o formato que vira um fanzine também aqui. Lá do pessoal do Porão do Rock, lá de Brasília. Inclusive tem esse trabalho aqui, de um brother lá de São Paulo, que ele fez também um trabalho sobre fanzine, mas ele fez sobre a questão do formato mesmo. Então aqui eles estudam desde o tipo de fonte, até a colagem, até a diagramação. A internet ela é muito efêmera. Você publica alguma coisa hoje aqui 10 horas da manhã, tipo assim, dá 4 horas da tarde aquilo já sumiu, já diluiu na rede já. Então, se você gostou da ideia e está pensando em fazer um fanzine em casa, o melhor formato que eu indico é esse formato aqui, ó. A4 dobrado, que ele vai virar um A5. Você pega aquele sulfite, aqueles papel sulfite que você tem lá na impressora lá da sua casa lá, você abre ele, você começa a fazer a colagem, você pega o tipo de fonte, se você quiser escrever ele no computador e diagramar ele no computador, até no Word você faz a diagramação. Aí importante mesmo, tipo assim, é você fazer, você está construindo alguma coisa sua e você está passando a ideia sua para frente. Essa é a importância do fanzine e a relação, você mesmo construindo aquela coisa que você quer fazer, você está expondo uma coisa que você pensa para fora.
O que a gente pode aprender com Cuba, principalmente nesse sentido da TV comunitária, que aqui no Brasil, apesar de existir, ela ainda é bem discreta, né? Na verdade, a gente tem várias iniciativas que lutam muito para conseguir descentralizar a comunicação, descentralizar o olhar, né? Assim, descolar da mídia, né? Porque assim, o mundo que a gente vê, ele não é unicamente o mundo que a gente vê na mídia, né? A mídia, ela mostra uma parte do mundo e com uma certa orientação ideológica. Y funcionamos de la siguiente manera. Los directores salen a investigar un tema determinado en las distintas comunidades de la sierra. Esa etapa investigativa para nosotros es muy importante. En ese proceso investigativo convivimos con el campesino. Es decir, dormimos noches y estamos días completos con ellos ahí, buscando sobre todo la caracterización de cada uno de ellos. Qué le temen, cuáles son sus pensamientos, qué sienten, qué les preocupa. Nuestra forma de transmisión es en las comunidades serranas. Es decir, un equipo de realización de 4 o 5 personas, generalmente siempre es el equipo que hace la obra. El estreno del documental o de la obra que sea, se hace en la comunidad, primeramente con el campesino. Una vez que se haga ese proceso, enviamos entonces nuestras obras a los festivales nacionales e internacionales y a las televisoras comunitarias, al resto de las televisoras del país, incluidos los canales nacionales de televisión. Que muda a partir do momento que existe uma TV comunitária, como existe lá em Cuba. Una vez ubicada la televisión serrana allí, comenzaron a promoverse los audiovisuales de estos campesinos, de su modo de vida, de sus costumbres, de cómo son sus casas, de cómo son sus ríos, de cómo son sus funerales, porque la TV serrana está insertada dentro de una comunidad donde somos parte de esa comunidad. Y para estas comunidades de la montaña, Televisión Serrana, como lo expresa un campesino en uno de nuestros documentales, viene siendo como un rayo de luz. Pero el objetivo fundamental no deja de ser la producción documental. El trabajo directo con el campesino, que se puedan exhibir los materiales nuestros en la televisión nacional, que muchos de estos materiales tratan problemáticas sociales que se resuelven a partir de que las autoridades cubanas, el gobierno, el partido, conoce de estos problemas porque nosotros hemos hecho un documental o un reportaje. São necessárias mais TVs, como a TV Serrana, no Brasil e no mundo? Es algo que Televisión Serrana también se propuso, dar a conocer su experiencia ubicada en las montañas a otras partes del mundo. Y pienso que sí, que es algo que sería de una proyección larga, pero que debería de concretarse, de que cada gobierno, de que cada persona se interese por poder hacer en su país televisoras de este tipo. Luiz, graças. Encantado. Parabéns. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem nós estamos de volta. E eu quero lembrar mais uma vez que você pode rever quantas vezes você quiser todas as nossas produções no site da TV UFG. Tá tudo lá, de graça. É só acessar e curtir. E você pode também interagir conosco nas redes sociais. Mande seu recado, eu estou esperando. Até a próxima. Tchau.